queridos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre clima, né? Vocês viram? Tem um videozinho aqui que eu sugiro que vocês assistam antes de ver esse, que é o vídeo aí sobre tempo e clima. Qual é a definição de tempo e clima, né? No vídeo lá eu explico melhor, mas de maneira rápida, tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado momento e determinado local, tá? Ensolarado, chuvoso, nublado, frio, quente, né? Isso é o que a gente chama aí de tempo, porque é o estado momentâneo. O clima é o resultado da sucessão de tempos, tá? Esse resultado de sucessão de tempos, ele se dá ao longo de pelo menos 30 anos para a gente definir um determinado clima, tá? Então, nós temos lá climas equatoriais, tropicais, subtropicais, semidesérticos, semiáridos, né? Então nós temos aí classificações diferentes de clima que são o resultado das sucessões de tempo, tá? Mas o que dá para a gente dizer que formam os climas, né? Do que é formado um clima preponderantemente, tá? O clima, ele possui elementos e possui fatores. Elementos do clima compõem e estruturam, né, um determinado clima, tá? Os fatores alteram as condições de um determinado clima, ou seja, modificam, né, ou causam variações neste clima, tá? Uma outra característica que eu quero que vocês entendam aqui é que são variáveis de acordo com a localização geográfica e de acordo com a própria condição momentânea de uma determinada área, tá? O que eu posso trabalhar aqui? Vamos falar de elementos do clima agora. Elementos, temos 3 principais: temperatura, umidade e pressão. Temperatura nada mais é da quantidade de calor aí presente na atmosfera, tá? A temperatura ela é resultado da incidência de luz solar no nosso planeta. Uma coisa que você tem que entender, meu caro, é que a luz solar ela não está presente da mesma maneira em todo o território do nosso planeta, tá? Há lugares onde a incidência é maior, há lugares onde a incidência é menor, tá? Por exemplo, na linha do Equador, tá? Eu vou colocar uma imagenzinha aqui, se tudo correr bem, mostrando, né, o que a gente chama aí de zonas climáticas, tá? Partindo da linha do Equador, tá? Da linha do Equador em direção aos polos, eu vou ter variações de temperatura. Por exemplo, na linha do Equador, os raios solares incidem numa angulação de 90 graus, aproximadamente, fazendo com que esses raios sejam mais intensos. Então, regiões ali próximas ao Equador, elas tendem a ser mais quentes, tá? Então, regiões que a gente chama aí de baixa latitude apresentam temperaturas maiores. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador em direção aos polos, as temperaturas tendem a diminuir porque a incidência de raios solares se torna menor. A angulação desses raios solares ela fica maior, ou seja, esses raios solares eles tendem a cair numa inclinação, fazendo com que eles acabem se perdendo e não cheguem com a mesma intensidade na superfície. Ok? Fechou? Temperatura. Uma coisa aqui que eu tenho que lembrar. O Equador ele é um fator excepcional na hora de você definir a questão de temperatura, porque regiões no Equador tendem a ser mais quentes. Porém, se essa região estiver lá, por exemplo, a 5.000 metros, quanto mais alto eu vou, ou seja, quanto maior for a minha altitude, menores serão as temperaturas. Então, pode estar na linha do Equador, mas uma montanha lá como o Everest, com mais de 8.000 metros, tende a ter neve no topo, as chamadas neves eternas. Quanto mais alto eu vou, menor a temperatura. Então, não é um elemento essencial essa questão da temperatura no Equador? Mas pode ser modificada. Lembra lá, os elementos compõem os fatores, a altitude é um fator, né? Ele pode alterar a condição do clima. Outro elemento que eu tenho para falar para vocês é a umidade, né? A umidade, ela é nada mais melhor dizendo, do que a quantidade de moléculas de água presentes na atmosfera, né, ou no ar, né? Essa umidade, né, ela pode ser resultado da evaporação das massas de água, como oceanos, lagos, rios, e também resultado, né, da evapotranspiração, que é a transpiração
das plantas. É uma região com uma floresta densa, como a Amazônia, por exemplo, ela tende, né, a ter mais umidade no ar porque tem um grande índice de evapotranspiração. Então a umidade, ela é um fator aí, aliás, ela é um elemento de extrema importância, né? E a umidade, ela também serve como um fator de equilíbrio térmico, né, dentro, né, de uma determinada região, ok? Outro elemento essencial, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que o peso que o ar exerce sobre a superfície, né? Você já foi para o litoral e sentiu que deu uma pressão no ouvido, deu um zumbido no ouvido? Isso é pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela tende a aumentar conforme eu me aproximo, né, do oceano. Por quê? Porque a pressão atmosférica ela varia de acordo com a altitude, que é um fator, né? É um fator do clima, tá? Ou seja, ele modifica o clima. Então ali, quanto maior a proximidade do oceano, maior é a coluna de ar que eu tenho sobre a superfície. Então a pressão no meu ouvido ela tende a ser maior. Quanto mais alto eu estou, ou seja, quanto maior é a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Ok? Por isso que o jogador brasileiro, quando vai jogar, sei lá, no Peru, na Bolívia, os caras vão lá 2, 3 dias antes para poder acostumar, porque quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar, né? Então, eu tenho uma coluna de ar menor e o oxigênio também em menor quantidade, ok? Outra questão, a questão de pressão atmosférica, ela pode variar. Temos as questões aí que nós chamamos de alta pressão e baixa pressão, tá? Regiões quentes tendem a ter aí uma baixa pressão atmosférica. E por que isso? Porque o ar quente, ele se torna mais agitado, as moléculas ficam mais agitadas e tendem a se elevar. O ar frio, ele se torna mais pesado, então ele tende a ser mais denso, então ele vai se concentrar mais próximo do chão. Um exemplo clássico para você entender isso é por que você coloca o ar-condicionado lá em cima, né? O ar-condicionado vai na parte de cima lá da sala, porque ele tende a congelar o ar quente, que por ser mais leve se elevou, então ele está lá no alto. Você coloca o ar-condicionado lá em cima, ele resfria aquela parte superior, torna mais densa, mais pesada, esse ar frio tende a descer, né? O mesmo acontece, né, quando você coloca o aquecedor no chão, né? O aquecedor fica no chão geralmente, por quê? Porque o ar frio está próximo do chão, então eu aqueço a base, ou seja, próximo do chão, esse ar ele tende a se tornar mais leve e subir, então você faz esta troca, né? Então a pressão atmosférica em regiões, quando está frio, você tende a ter uma maior pressão atmosférica, quando está quente você tende a ter uma menor pressão atmosférica, ok? Temperatura, umidade e pressão, né, são elementos aí que compõem o clima, tá? Temos aí dentro da questão da umidade os tipos de chuva, mas eu vou deixar para um outro vídeo, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês aí, beleza?